E aí, pessoal, beleza? Galera, vamos continuar aqui nossa jornada na galáxia JE, trabalhando as questões de concurso sobre esse assunto, ok? Sempre lembrando que eu não vou adentrar muito na teoria, apenas uma revisão rapidamente, uma revisão geral, para que a gente possa aproveitar melhor o entendimento das questões, ok? Então, servidores de aplicação. Nós vimos uns exemplos de servidor de aplicações lá naquele slide que fala sobre o servidor de aplicação JE, que eles vão implementar a especificação JE em sua totalidade, né, com exemplos de o Glassfish e WebSphere, WebLogic, por aí vai, ok? O servidor de aplicação, galera, é um núcleo da plataforma JE. Eles fornecem a infraestrutura básica para o desenvolvimento e execução de aplicativo ou aplicações empresariais ou corporativas, ok? Multicamadas. Entre os serviços, entre os elementos básicos oferecidos pelos servidores de aplicação, nós temos segurança. Pessoal, vocês lembram lá que aquela questão na aula anterior falava que o servidor de aplicações não oferece a segurança, mas apenas a disponibilidade, desempenho, se não me engano? Está aqui. Um dos elementos básicos que são oferecidos que é oferecido, né, tem que ter a concordância aí, que é oferecido pelo servidor de aplicação é a segurança. Também nós teremos controle de transação, filas de processamento, elementos de gestão, escalabilidade, tolerância a falhas e outros elementos de infraestrutura. Pessoal, sempre lembrando que isso vai essas informações, essa infraestrutura básica vai livrar o desenvolvedor de fazer tudo na unha e fazer com que ele foque realmente no que é preciso, ou seja, na lógica negocial da aplicação. Beleza? Bom, continuando, servidores de aplicações são softwares onde são hospedados os componentes. Pessoal, a gente vai falar muito sobre isso, sobre os componentes, responsáveis por implementarem as diversas camadas da aplicação. Fornece serviços que permitem a persistência e interação com outros aplicativos, permite o desenvolvimento de aplicações distribuídas multicamadas. Tudo isso, pessoal, disponibilizado através de APIs, que é a segunda parte do nosso curso, que nós vamos ver uma série de tecnologias e APIs, muitas tecnologias, né, que são oferecidas ali pela arquitetura JE na versão 6. Então, tudo isso aqui, esses três primeiros tópicos, são feitos através de APIs e tecnologias. O servidor de aplicações, galera, vai agir como se fosse um meio de campo ali entre os clientes e as bases de dados e sistemas de informações corporativos, como, por exemplo, ERPs, sistemas de legados, entre outros. Bom, aqui seria sistemas legados. Não é isso, galera? Bom, o professor aqui está vacilando, né? Tem que ter a concordância, ok? Bom, eu vou fazer aqui uma analogia meio que engraçadinha para vocês tentarem. Engraçadinho ficou muito. Não posso também falar muita besteira, né? Mas aqui eu vou fazer uma analogia entre servidor de aplicação e creches. Por quê, pessoal? Eu acho que eu falei na aula passada sobre você trocar de servidor de aplicação de forma que os servidores de aplicações eles vão implementar a especificação JE. Com isso, você pode pegar sua aplicação e jogar de um servidor de aplicação para outro. Ou seja, vamos supor que na sua empresa você utilize o Glassfish, mas na frente, por questões políticas, tecnológicas, enfim, você pode mudar para um outro servidor de aplicação que implementa, né, a especificação JE. Com isso, você tem a garantia que sua aplicação vai poder trabalhar tanto em um servidor de aplicação quanto o outro, porque ambos os servidores de aplicações eles vão implementar a especificação JE, perfeito? É mais ou menos como se fosse o seguinte: você tem uma aplicação JE, que no caso aqui vamos caracterizar, vamos representar como se fosse o seu filho. Você está trabalhando, vamos supor, aliás, você mora longe do seu trabalho, você passou em um concurso melhor, e aí você vem para morar perto do seu trabalho,
onde, sei lá, você vai morar perto do seu trabalho e para ficar mais fácil para você deixar o seu filho numa creche, você vai procurar, no caso, ela estava numa creche anterior, que é uma creche que segue umas especificações. E aí, o que você faz? Você pega o seu filho e coloca ele em uma outra creche, mais próximo da sua nova residência, consequentemente mais próximo do seu trabalho. Sendo que você vai chegar nessa creche e vai perguntar: você segue uma especificação? Se ela seguir a mesma especificação que a creche anterior, você vai ter a segurança que seu filho vai ser bem tratado tanto na creche anterior quanto na creche atual. Então, a mesma coisa acontece, galera, com nossas aplicações JTE, quando ela vai mudar de servidor de aplicação que implementa as especificações JTE. Então, todas essas creches elas vão ter, assim, para você ter essa segurança que seu filho vai ser bem tratado tanto em uma quanto em outra, essas creches elas vão ter que seguir uma cartilha, assim como os servidores de aplicações vão seguir as especificações JTE. Com isso, pessoal, com essa questão de seguir, de implementar toda a especificação JTE, você vai poder, de forma estratégica, mudar o servidor de aplicações e suas aplicações JTE vão rodar com a garantia rodando em um quanto rodando em outro, ok? Espero que vocês tenham entendido essa questão de servidor de aplicações, para que eles servem, nós vimos, e essa questão aqui da questão da estratégica, de você mudar o servidor de aplicações. Bom, no slide aqui, esse atual, eu tento explicar o que eu falei para vocês, né? O resumo do que eu expliquei para vocês. Galera, em aplicações distribuídas JTE, a principal função de um servidor de aplicações, é, bom pessoal, nós vimos que ele vai prover uma infraestrutura básica e vai fornecer, né, série de elementos, segurança, escalabilidade, tolerância a falhas, tudo isso através de APIs, ok? Então, nós temos que ter essa questão de essas palavras-chave. Vamos procurar aqui nessas letras essas palavras-chave que eu acabei de falar para vocês. Letra A, aumentar o desempenho da aplicação executada em servidores com capacidade de processamento, com mais capacidade de processamento que os desktops. Bom, pessoal, não tem nada a ver com o que nós falamos sobre servidor de aplicações. Não é aumentar o desempenho de aplicações executadas em servidores com mais capacidade de processamento. Não tem nada a ver isso, né? Ele vai fornecer uma infraestrutura básica para que suas aplicações possam ser trabalhadas. Diminuir a complexidade do desenvolvimento de software, uma vez que ele será executado apenas no servidor. Também não tem nada a ver com o que nós falamos. Letra C. Diminuir o tráfego na rede, centralizando todas as aplicações em um só servidor. Também nada a ver. Letra D. Oferecer APIs de gerenciamento de recursos e múltiplas aplicações a partir do mesmo servidor. Bom, pessoal, vamos segurar aqui a letra D e saber com o que a letra E fala. Letra E. Oferecer a distribuição do processamento entre os servidores de um cluster de servidor de aplicação. Também não tem nada a ver do que nós falamos. Agora, a letra D é o que mais se aproxima do que um servidor de aplicação é. Porque o servidor de aplicação ele vai oferecer uma série de elementos, uma infraestrutura básica que tem uma série de elementos para suas aplicações. Com isso, ele vai oferecer isso através de tecnologias e APIs. Então, a letra D é o mais próximo do que nós podemos conceituar aqui dessas letras um servidor de aplicação. Oferecer APIs de gerenciamento de recursos e múltiplas aplicações a partir de um mesmo servidor, ok? Bom, pessoal, mais um passo adiante. Modelo de aplicação JTE. Esse carinha aqui, nós vamos ver uma série de questões. Eu acho que foi a parte que mais caiu questões, foi sobre esse carinha, sobre o modelo de aplicação JTE. Como eu ia falar para vocês, eu vou apenas pincelar, revisar alguns pontos que foram temas de questão de concurso. Eu não vou atentar em vários pontos, apenas no que nós precisamos para nós respondermos as questões. Eu vou deixar para vocês esse material teórico, que é o material que eu utilizo nos cursos presenciais e a longa distância. E esse material aqui vai ficar disponível para vocês ficarem revisando. Porém, nós vamos
focar apenas na parte que foram temas de concurso, ok? Rapidamente falando, o modelo de aplicação JTE, pessoal, começa com a linguagem Java e máquina virtual Java. Vocês lembram que nós falamos sobre o JSE, o JE e o JME? Desses três, o JSE é a adição ou a plataforma base para o JE e para o JME. Ou seja, no JSE você vai encontrar a linguagem Java e a máquina virtual Java. Ela vai oferecer uma base para o JE e para o JME, ok? A base desse modelo é formada pelas características de portabilidade. Pessoal, a linguagem Java, uma das características é a portabilidade. Segurança. O modelo de aplicação, nós temos aqui a questão de segurança, né, que é disponibilizada aqui pelos servidores de aplicações, e a questão da produtividade. Ou seja, como servidor de aplicações, com essa arquitetura, com a ideia da arquitetura JE, o desenvolvedor, como eu falei para vocês, vai ficar mais focado na lógica negocial do que nessa infraestrutura básica, porque ela já é disponibilizada, ela já é oferecida pelo servidor de aplicações JE que implementam a ideia da arquitetura JE, ok? E o modelo de aplicação JE, pessoal, define uma arquitetura para implementação de serviços que proporcionam para aplicações multicamadas o seguinte: escalabilidade, acessibilidade e gerenciamento dessas aplicações, ok? Então, pessoal, o modelo de aplicação JE ele vai dividir o trabalho necessário para a implementação dos serviços em duas partes. Quais são elas? Como eu falei para vocês, que estou sempre frisando, a lógica do negócio e da apresentação a serem implementadas pelo desenvolvedor, ou seja, esse cara vai ficar mais focado nessa parte, e os serviços padrões fornecidos pela plataforma, através dos servidores de aplicações que vão utilizar várias tecnologias e APIs, ok? Então, diversas complexidades inerentes às aplicações corporativas são construídas na plataforma, ou seja, fazem parte da infraestrutura básica e automaticamente são providas pelos componentes que o modelo suporta, ok? Os desenvolvedores poderão se concentrar mais nos detalhes da lógica do negócio. É o que eu falei para vocês sempre aqui no nosso curso, ok? Bom, pessoal, o que é interessante saber sobre isso? Além do que eu falei para vocês, a plataforma JTE utiliza o modelo de aplicação distribuída multicamadas para aplicações empresariais ou corporativas. Fazem parte do modelo as seguintes camadas: cliente, web, negócio e a camada EIS, Enterprise Information Systems. Essa camada ela vai contemplar banco de dados e sistemas legados, além de sistemas como ERP, por aí vai, CRM. Então, pessoal, se houver uma questão falando que banco de dados, a camada de banco de dados faz parte do modelo de aplicação JTE, pode marcar errado, porque não faz parte. Na verdade, a camada EIS engloba banco de dados e sistemas legados, ok? Bom, vamos entrar um pouquinho mais. Apesar das aplicações JTE serem divididas em 3 ou 4 camadas, elas são geralmente consideradas como aplicações de 3 camadas, porque elas são distribuídas em 3 locais: na máquina do cliente, que nós chamamos de camada cliente, no servidor JTE, com a camada web e a camada de negócio, e nas máquinas onde residem os bancos de dados e sistemas legados, ou seja, a camada EIS. Pessoal, camada cliente, camada web, camada de negócio e camada EIS são camadas lógicas, sendo que as camadas físicas são máquina do cliente, servidor JTE. Nós podemos ter um servidor JTE contendo apenas a camada web e outro servidor JTE, ou seja, outra camada física, servidor JTE, contendo apenas a camada de negócio. Mas nós vemos normalmente a camada web e a camada de negócio apenas em uma camada física do servidor JTE. Normalmente a gente vê só isso, ok? E nós temos as máquinas, várias máquinas, ou seja, várias camadas físicas, onde vão residir camadas de banco de dados e sistemas legados. Porém, a representação dessas camadas físicas nós vamos chamar de camada EIS, a camada lógica EIS. Então, para quem não conhece, aqui é o nosso modelo de aplicação JTE.
temos a máquina do cliente, onde nós vamos rodar a camada do cliente. Nessa camada do cliente, nós temos a aplicação cliente, são aplicações desktop ou de acesso via linha de comando. E nós temos também as páginas web dinâmicas, que são as aplicações, são os clientes web que vão acessar nossas aplicações JTE. No servidor de aplicação JTE, aliás, desculpa, no servidor JTE, vão residir as camadas de web. Aqui nós vamos ver os componentes de Servlet, JSP e JSF. E nós temos também a camada de negócio, onde vão residir os componentes JB. Já no servidor de banco de dados, já no servidor de banco de dados, nós temos a camada EIS. E a camada EIS, que é o Sistema de Informação Empresarial, vai conter banco de dados e sistema de legados. Perfeito, pessoal? Pessoal, tenham isso em mente. Grave, imprima essa imagem e coloque aí no banheiro da casa de vocês, no guarda-roupa, sei lá, na penteadeira. Será que ainda existe penteadeira? E se a esposa da galera, ou o marido, ou o namorado brigarem porque vocês estão pregando tudo isso aí na geladeira, sei lá, pode falar que foi o professor Rogerão que pediu para vocês, tá bom? Aí eles vão deixar, eu acredito nisso, né? Bom, pessoal, imprima esse material, imprimo esse slide, porque aqui, se você conseguir entender o que eu estou explicando para vocês, vocês vão conseguir matar as questões sobre o modelo de aplicação JTE perfeitamente, muito tranquilamente, ok? Bom, pessoal, aqui esses dois slides que eu vou mostrar para vocês, eu não vou me adentrar muito. Somente a questão das escolhas estratégicas sobre componentes reutilizáveis e por aí vai, padronizados. Eu não vou me adentrar muito porque vocês podem dar uma revisada nesse material. As questões, teve uma ou duas questões que caíram sobre isso, mas é tranquilo nós respondermos. É sobre a questão dos desenvolvedores e organizações de TI podem fazer escolhas estratégicas de componentes reutilizáveis, JE, ok? Também a disposição e uso de componentes intercambiáveis significa o quê? Desenvolvimento em menos tempo, melhor qualidade, manutenibilidade mais fácil, portabilidade, interoperabilidade de serviço web. Consequentemente, os benefícios de você usar isso são aumento da produtividade do programador, melhor uso estratégico dos recursos computacionais e maior retorno sobre os investimentos, ok? Isso tudo, pessoal, através do uso, da disponibilização e do uso de componentes intercambiáveis, ok? Galera, as aplicações corporativas são divididas em três partes fundamentais. Componentes, nós vamos ver esses carinhas, vamos entender os componentes. Os containers, que são os caras que vão gerenciar os componentes. Os componentes serão implantados nos containers e os containers é que vão gerenciar os componentes. Ok? Nós também vamos entender essa parte aqui dos componentes e containers. E nós temos também os conectores. Já para a gente poder eu apresentar para vocês os conectores, seria o seguinte: os conectores é como se fosse um padrão, ele vai uniformizar o acesso e a comunicação à camada ex em Java. Ou seja, a falta de um padrão gera complexidade na comunicação entre servidor de aplicação e a camada ex. Então, os conectores são um padrão para uniformizar o método de acesso do servidor de aplicação à camada ex. Perfeito? Os servidores de aplicação, galera, nele vão residir os containers. E esses containers vão receber os componentes e, por sua vez, os containers vão poder gerenciar esses componentes. Alguns tópicos importantes a serem vistos sobre o modelo: segurança, componentes JTE, quais são os clientes JTE, quais são os componentes web, quais são os componentes de negócio e uma visão geral, uma explicação geral sobre a camada ex. Pessoal, sobre segurança, eu vou pular esse tópico porque ele não foi pedido ainda em questão de concurso. Só vou revisar de componente JTE para baixo, porque nosso foco, como eu falei para vocês, é revisar o que foi matéria de concurso.
Para isso, a gente vai focar apenas de componente JTE para baixo. Bom, componente JTE. As aplicações JTE são feitas de componentes. Vocês lembram daquela nossa discussão sobre componentes reutilizáveis? A disponibilização e uso deles? Beleza. Um componente JTE, pessoal, é uma unidade de software, uma unidade funcional de software autocontida, montado dentro de uma aplicação e pode usar outras classes e arquivos. Por exemplo, um servlet, que é um componente JTE, um componente web JTE, ele pode usar uma classe bin. Ele pode utilizar uma classe bin, mas essa classe bin ela não é uma classe Java Beans. Essa classe Java Bean ela não é um componente JTE. Porém, o componente JTE da camada web, um servlet, pode utilizar esse cara. E os componentes, pessoal, eles vão se comunicar entre eles, para que eles possam prover, porque elas possam prover ali a lógica do negócio e da apresentação da aplicação, ok? Então, lembre-se que o componente JTE é uma unidade funcional de software autocontida. Quais são os componentes que são executados no cliente? Pessoal, tenha em mente que são as aplicações clientes e applets. Já os componentes web rodam no servidor são Java Servlet, JSP e JSF. E no servidor também rodam os componentes de negócio, EJB. Pessoal, é só vocês lembrarem daquela nossa visão geral do modelo de aplicação JTE. Sendo que nós temos lá o cliente web. Mas troquem, lá dentro daquela página web, nós podemos ter applets. Esses applets são classes que são rodadas dentro de uma página HTML. E ele é um componente JTE que vai rodar no cliente. Assim como aplicações cliente, desktop ou linha de comando, rodam também na camada cliente. Pessoal, essa parte também é importante e já foi gerado muitas questões sobre essa parte. Com isso, se você souber o que roda no cliente e o que roda no servidor, você vai matar as questões sobre componente JTE. A maioria das questões sobre componente JTE, ok? No cliente, aplicações clientes e applets. No servidor, servlet, JSP, JCF, que são componentes web, e componente de negócio, EJB. Tá vendo aqui? Aqui eu peguei para vocês e trouxe aqui para confrontar a visão do modelo de aplicação JTE. Componentes JTE são escritos na linguagem Java, perfeito? Se cair uma questão falando que pode ser feito em Object Pascal, não é, está errado. Pessoal, são escritos na linguagem Java. São compilados como qualquer outro programa da linguagem Java. Só que tem uma diferença bem, vamos dizer assim, tem uma diferença bem sutil entre componente JTE e classe Java de padrões, como a gente utiliza lá no JSE, quando a gente vai criar tipo assim, uma classe pessoa, uma classe professor. Qual é essa diferença? Pessoal, são 3 pontos para você lembrar. Os componentes JTE, eles são montados em numa aplicação JTE. E eles são verificados, eles são bem informados e estão em conformidade com a especificação JTE. E também eles são implantados para a produção lá nos containers respectivos, onde são executados e gerenciados pelo servidor JTE. Então, os componentes JTE são classes Java, porém, eles atendem a esses três requisitos, perfeito? Então, componente JTE é como se fosse um subconjunto de classe Java, porém atendendo esses 3 requisitos. Bom, quais são os clientes JTE? Pessoal, nós temos 2 clientes JTE. Nós temos o cliente magro, cliente web, que consiste em 2 partes: página web dinâmicas e o próprio navegador web, que vai renderizar essas páginas recebidas pelo servidor. Então, pessoal, cliente web é tanto a página web dinâmica quanto o próprio navegador, ok? E nós temos também o cliente gordo, que no caso são as aplicações que possuem normalmente a interface gráfica de usuário, que você pode utilizar APIs como Swing ou AWT, ou até também utilizar para acessar essas aplicações através de linha de comando. Então aqui são 2 tipos de cliente JTE. Continuando, pessoal, a aplicação cliente, que no caso é o cliente gordo, ele pode acessar diretamente o JBase e eles podem também abrir uma conexão HTTP.
As aplicações clientes escritas em diferentes linguagens Java também eles podem interagir, permitindo assim que você possa utilizar sistemas legados, esses clientes não Java, acessar os componentes lá do JE que estão lá no servidor, ok? Então, além das aplicações clientes que são escritas em linguagem Java, você também pode utilizar outras linguagens. Pessoal, mas aqui é o que eu falei para vocês, os componentes, aqui a aplicação cliente é um componente JE. Porém, você também pode utilizar aplicações feitas em outras linguagens. O applet, como eu falei para vocês, é um componente JE que vai rodar lá no cliente, dentro de uma página, ok? É um pequeno aplicativo escrito em Java que executa na máquina virtual instalado no navegador web, ok? E os Java Beans, pessoal, como eu falei para vocês, são componentes que possuem propriedades, no caso atributos, e métodos getSet para você alterar essas propriedades. É como se fosse uma moeda de troca entre os componentes. As camadas cliente e servidor podem incluir esses componentes para gerenciar fluxos entre a aplicação cliente ou applet e componentes em execução no servidor, ou entre componentes do servidor e banco de dados. Então é como se fosse uma moeda de troca. Você vai popular um Java Bean e passar para outro componente, ok? É como se fosse uma estrutura de dados complexa, porque você vai ter propriedades e métodos getSet para você trabalhar com essas propriedades. E galera, os Java Beans não são considerados componentes JE. Eles vão cair naquela questão das classes Java Standard, ok? Porque os Java Beans eles não vão trabalhar, eles não atendem aqueles 3 requisitos que eu falei para vocês, que caracterizam uma classe Java como um componente JE. Beleza, pessoal? Aqui é somente uma visão rapidamente resumida do que eu falei para vocês. Não vou me adentrar muito, porque nosso foco são as questões. Quais são os componentes web? Nós vimos Servlets, que vai construir dinamicamente respostas, né? Vão processar respostas, vão processar requisições e construir respostas. Página JCP, que são documentos baseados em texto, que são executados como servlets, e a tecnologia JCF, que baseia-se nas tecnologias acima e fornece um framework de componentes de interface de usuário para aplicações web, ok? Não são considerados componentes da web. Pessoal, esse aqui pode até cair como questão de concurso. Página estática HTML não é um componente JE da camada web. Applets são componentes JE, porém rodam na camada do cliente. Classes utilitárias executadas no servidor, como por exemplo Java Bean, também não é considerado um componente web, ok? Eles são utilizados pelos componentes web, ok? Bom, a camada web, assim como a camada do cliente, pode incluir uma Java Bean. Aqui eu expliquei para vocês, tá bom? Aqui, esse primeiro ponto, esse primeiro tópico que eu falei para vocês é o mais importante. Aqui eu faço somente um detalhamento do esquema anterior que eu mostrei para vocês. Perfeito? Componente de negócio, pessoal, EJB. Falou de negócio, falou de lógica de negócio, você tem que lembrar o EJB. A lógica de negócio vai atender os requisitos de um determinado domínio de negócio. É tratado por EJBs em execução na camada de negócio. Pessoal, um EJB ele recebe dados de um programa do cliente, processa se for necessário e envia essa informação para a camada ex, para armazenamento. E pode fazer o inverso, pode fazer o caminho de volta. Vai receber esses dados da camada ex, vai processar esses dados se forem necessários e envia de volta para a camada do cliente. Ou seja, toda lógica de negócio tem que ser tratada através desses componentes da camada de negócio EJB. E finalmente aqui a camada ex. Pessoal, a camada ex vai lidar com o software ex. Vai incluir uma infraestrutura, né, vai incluir sistemas de uma infraestrutura empresariais, aliás, infraestrutura empresarial, tais como ERP, processamento de transações de mainframe, sistemas de banco de dados e outros sistemas legados de informação. Pessoal, a camada ex faz parte do modelo de aplicação JE. Se tiver uma questão falando que sistema banco de dados, a camada de banco de dados faz parte
do modelo de aplicação JE, está errado, porque ele faz parte da camada ACE. E ele sim, e ela sim, essa camada ACE faz parte do modelo de aplicação JE. Bom, aqui eu destrincho um pouco mais aquele nosso primeiro esquema, ok? Perfeito, pessoal. Finalmente nós terminamos a revisão. Sentamos o dedo agora nas questões.